E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui Amanda Costa. Aqui Febragato. E a gente tem uma convidada ilustre pra começar uma temporada nova. Cíntia Chacon aqui com vocês. Olá, pessoal. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Vai ser um bate-papo muito bom, porque a gente tá começando temporada nova. Recrutamento e seleção sem noção. E neste primeiro episódio, vamos falar sobre perguntas absurdas. Perguntas absurdas. Negócio de português aqui foi com Deus. Vamos lá. Pra ser. E neste primeiro episódio, vamos falar sobre perguntas absurdas. Estamos começando. Hey. Muito bem, começando temporada nova aqui no podcast Caos Corporativo. Adorei esse tema. Recrutamento e seleção sem noção dos dois lados, de quem contrata e de quem é contratado. E para esse primeiro episódio, nós escolhemos o tema Perguntas Absurdas. E para isso, a gente convidou a queridíssima Cíntia Chacon, profissional muito experiente em diretoria de recursos humanos, uma executiva de recursos humanos aí muito conhecida no mercado e que agora está com a gente aqui na Escola do Caos, com 26 anos de experiência, trabalhou em banco, trabalhou em bens de consumo, trabalhou na indústria farmacêutica. Muito obrigada por estar aqui com a gente para compartilhar a sua experiência sobre esse tema. Adorei o convite, principalmente pelo tema Perguntas Absurdas. Vamos lá, vamos ver o que a gente vai ouvir hoje. Vamos fazer perguntas absurdas aqui também. É isso mesmo. Quem nunca, ouviu perguntas absurdas em processo seletivo? Então antes de a gente comentar as perguntas absurdas, vamos ver quem já ouviu. Conta aí, você já ouviu alguma, Amanda? Uma vez, olha, interessante, já veio, né? Não foi bem uma pergunta, foi um comentário absurdo. Tá. Eu estava para ser contratada, era um dos meus primeiros empregos como repórter de TV, e eu devia ter 21 anos, e o editor-chefe, a autoridade máxima da afiliada lá da Globo na época, virou para mim e falou assim, você teve paralisia facial? Eu falei, Deus. Oi? Gente. Ele falou, porque a sua boca se movimenta mais para um lado do que para o outro. Que Desde invasivo. então, e faz um pouquinho de tempo, foi ontem, né? Eu nunca mais esqueci. Então, foi um comentário absurdo. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Não, foi uma pergunta. Ele perguntou. Foi uma pergunta. Se você teve... Se eu tive paralisia facial. Porque... E assim, claro que isso já vem com um peso horroroso. Porque na hora que eu escuto esse tipo de pergunta, eu já tiro uma conclusão. Falo assim, ele tá achando que meu rosto não é simétrico, logo eu corro o risco de não conquistar a vaga. Conquistei a vaga e tô hoje aqui contando essa história. Muito que bem. E vocês? E aí, Cí, você já ouviu alguma? Já. Eu já vi coisas do tipo, qual é o seu carro? Oxe, Que diferença isso faria num processo seletivo? Mas eu ouvi também, qual o seu signo? E aí não houve mais entrevista, porque a pessoa tirou conclusões com base no seu signo. Exato. Talvez eu fizesse essa pergunta. Eu também. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se vai decidir bem, você é de que signo? Deixa eu ver se você é realizadora ou muito sonhadora. Exato. Vai que, né? Olha, eu já ouvi uma absurda também, viu? E eu vou explicar o porquê que eu ouvi. A recrutadora perguntou pra mim assim, se você fosse uma planta, que planta você seria? Eu fiquei meio pensativo, eu falei, mas gente, por que ela quer saber? Será que eu tô com, sei lá, cara de uma rosinha? O que tá acontecendo? Olha, eu responderia. Sabe o que eu responderia? Comigo ninguém pode. Amém! E aí eu perguntei pra ela no final, eu falei assim, eu posso só perguntar também assim. Que papo é esse de planta? Falei, por que você quer saber? Ela falou, porque a gente avalia se você é uma pessoa que tem autonomia, se você precisa muito de outras pessoas. Falei, E qual seria a planta certa? Se eu fosse uma exato. trepadeira... porque você precisa de regar demais, então você é uma planta que precisa de muito da ajuda das pessoas. Eu falei, mas gente, esse chá de alface foi pesado, né? Gente, pesadíssimo! Meu Mas Deus. e aí, no caso,
de quem não conhece tanto sobre planta. Faz o quê, gente? Não, mas eu acho que ela estava querendo dizer que era uma coisa, assim, subliminar mesmo. Exato. Que não seria com essa objetividade, né? Porque, assim, se eu escolhesse, por exemplo, suculenta, é uma planta que não precisa de tanto cuidado, que ela é mais autossuficiente. Mas não é que eu saberia essa informação. É isso? É meio que no... Por que você não respondeu? Trepadeira? Adorei o comigo ninguém pode. Gostei. E aí, tem umas pérolas aí, Felipe? Tem muita pérola aqui que é no site The Muse, que eles fazem programas de recrutamento e seleção. Vieram perguntas absurdas aqui que já foram feitas por alguns recrutadores de empresas bem conhecidas, viu? Famosonas? Bem famosonas. Tem uma aqui famosíssima, de tecnologia, de redes sociais. Posso falar? Posso? A gente que manda aqui, ué. Foi um candidato que foi lá e relatou no X, né? Que agora é o Twitter. Quer dizer, era o Twitter, agora é o X. A pessoa tá confusa. E aí ele relatou que ouviu já de um recrutador a seguinte pergunta: por que as tampas de bueiro são redondas? Sua avaliação, Cíntia Chacon. Sem avaliação. Gente, o que se quer com esse tipo de pergunta? Vamos lá, quando a gente faz perguntas dentro de um processo seletivo, você tem objetivos claros do que você quer saber da pessoa. Quando você pergunta por que as tampas de bueiro são redondas, eu ia dizer, sei lá, pergunta para os engenheiros hídricos ou qualquer coisa assim, ou quem construiu a tampa do bueiro. Se você deixar claro o objetivo dessa pergunta para a pessoa que está ali, né, na entrevista, acho que até faz sentido você fazer uma pergunta diferente, criativa e tal. Sim. Mas assim, do nada é meio esquisito você receber uma pergunta dessas, né? Mas você acha que, e aqui também buscando te ouvir, Cíntia, você acha que a intenção por trás da pergunta diferente, não necessariamente absurda, ela deve ser informada para o candidato ou não? Você acha que os recrutadores têm essa licença poética de fazer perguntas diferentes, desde que haja uma intenção por trás, mas que não necessariamente ela esteja clara para quem está ali disputando uma vaga? Eu conheci empresas e conheço empresas que ainda atuam dessa forma dentro do processo de recrutamento e seleção, que são empresas que fazem e apresentam cases, e esses cases são apresentados para que o candidato tenha oportunidade de demonstrar ali o quanto de raciocínio analítico, lógico eles têm. Então, não tem pergunta, uma pergunta fechada, é um case e não tem resposta certa. Agora, quando você faz uma pergunta sobre o bueiro, a tampa do bueiro, eu não vejo um case aí. Eu vejo uma pegadinha. Então, eu acho que assim, sim, as empresas têm, no Brasil principalmente, né, culturalmente, a gente tem abertura para fazer várias perguntas. Mas como candidato, no lugar de um candidato, eu perguntaria sim, qual é o objetivo. Com que objetivo essa pergunta está sendo feita? Qual é o principal? O que ele está me avaliando quando eu respondo? Não sei, porque eu responderia. Não faço a menor ideia, não é a minha área. Nunca parei para pensar sobre isso, vou refletir. E você acha que essa seria uma boa resposta? Dependendo ali, logicamente, de qual a intenção. Exato. Aí depende do que eles querem. O que efetivamente eles querem? O que está sendo medido naquele momento? Então, assim, se a gente olha para algumas culturas onde se tem mais dificuldade de perguntar coisas pessoais. Porque no Brasil, né, quando eu falei aqui, quais das perguntas absurdas você já ouviu? Qual o seu signo? Qual o seu carro? Que diferença isso vai fazer, efetivamente? Às vezes, tá bom, é uma posição que a pessoa vai ficar na rua, mas ainda assim, isso não é correto, né? Naturalmente, a pessoa vai se sentir intimidada em responder se ela não tiver carro ou se o carro dela for um carro mais antigo, por exemplo. Ou se for um carro muito bacana também. Ou se for, e eu ia dizer isso, porque já aconteceu, inclusive, né? Se for um carrão e a pessoa vai dizer, mas por que ela tá aqui? O que ela tá fazendo? Tirando conclusões. Julgando. Julgamento. Exato. Então, eu vejo dessa forma. Acaba ficando no julgamento, na inferência e não exatamente na análise do entrevistador. Não acho bacana, não concordo com esse tipo de pergunta, não acho que leva a lugar nenhum, a não ser que seja com um objetivo claro. E por isso, eu diria,
para que você quer essa pergunta. Não acho que tem resposta certa, porque vai ficar no julgamento da pessoa. E acho que... Mas a entrevista de emprego não é um grande julgamento? Não deveria ser. Deveria ser uma grande oportunidade de avaliar matching entre cultura, habilidades e competências no geral, né? Conhecimentos, habilidades, comportamentos técnicos, né? Tô falando de habilidades e conhecimentos técnicos, comportamentos que tenham match com a cultura. Tá muito mais relacionado a isso do que efetivamente você saber coisas aleatórias, né, gente? É que às vezes eu quase li, a hora que a Amanda perguntou de tipo do julgamento, eu quase falei, é um julgamento sim. Assim, eu tava na pergunta e você já tava na afirmação. Eu já tava quase fazendo ali que é assim. É isso. Mas aí eu fiquei pensando que às vezes a gente confunde, e as pessoas também confundem o julgamento com a análise. Porque o julgamento, pra mim, tá muito na inferência, né? Então, eu tô julgando que eu acho que... A análise, eu tô baseado em fatos ali pra entender alguns comportamentos, alguns fatos sobre a pessoa mesmo, né? Então, acho que talvez não seja tanto do julgamento. Acho que é um pouquinho da eu acho que a avaliação, sim, a análise. Ainda bem que eu respondi. Olha, eu vi uma pergunta absurda aqui, gente. Se você fosse um biscoito, qual biscoito você seria? Eita, Jesus! É bolacha ou biscoito? É bolacha ou biscoito, pra começo de conversa. Eu já diria, como boa paulistana seria bolacha. Eu diria bolacha também. Aí se fosse uma Bolacha. empresa carioca e achar que você não entende da cultura do Rio de Janeiro e tal, Eita. você já seria eliminado? Você... Pois é. Biscoito Globo. Pode falar? Né? Nome de... Biscoito Globo. Biscoito Globo. E até assim, essa pergunta criativa, talvez ela não devesse ser critério para exclusão de candidatos, mas ela pode ser complementar, né? Então, porque, por exemplo, qual foi a pergunta que você fez? Da planta. Da planta. Tava que eu gravando ou não recebi. tava? Tava. Tava gravando? Tava. Aham. Tava gravando a hora que falou da planta? Sim, não tava, porque cada um deu um exemplo. E a pessoa aqui, gente, vamos lá. Né? Não Começou, sei. eu não sei se tava gravando, se não tava. Porque a gente fica num bate-papo antes de gravar, a gente né? não sabe, entendeu? Que eu brinquei, você falou assim, se você fosse uma planta, Sim. qual seria? Que falou da suculenta e tal. E aí eu brinquei na resposta, a Cintia achou legal, que eu falei assim, comigo ninguém pode, né? Vocês acham que pode parecer uma pergunta absurda, mas pode ser algo para avaliar também a capacidade de criatividade, de prontidão para essa pessoa? Porque se vier uma resposta descolada, se vier uma resposta legal, ou até uma não resposta, né? Vocês acham que isso pode ser também uma maneira da gente avaliar essa pessoa? Eu acho que com certeza. Eu, por exemplo, em termos de criatividade, tem pergunta que eu faria sim. Porque a gente cria uma expectativa em relação ao candidato ou à candidata que tá ali. Então você faz a pergunta já esperando que, tipo, ou ele não vai te dar uma resposta clara e era isso que você tava esperando, ou ele vai te dar uma resposta super criativa que você fala assim, esta pessoa aqui no dia a dia vai com certeza gerar soluções assim fora da casinha. Porque ele me deu uma resposta completamente... ou muito maluca, ou super dentro de uma pergunta também que era extremamente criativa. Então dá pra fazer algumas perguntas assim que dá pra avaliar a criatividade da pessoa. Entendi. Então, perguntas absurdas em certos momentos, aceitamos. É isso. Certo. Que mais que tem aí? Tem uma aqui que, por exemplo, de criatividade, eu faria. Que, foi na Microsoft, tá tudo bem, porque são relatos que pessoas já ouviram, né? Então, relataram lá no Twitter, no X. Fizeram a seguinte pergunta: como você testaria um elevador? Posso falar como é que eu responderia? Pode. Não, porque o objetivo também desse podcast não é só falar das perguntas. Não. Mas Sim. também até preparar você que está assistindo aí, que vai participar de uma entrevista de emprego, já vai sabendo que podem vir perguntas como essa. Então, como é que você poderia responder uma loucura dessa? Como é que você testaria um elevador, certo? Eu sei como eu não testaria. Eu não testaria entrando nele, com certeza. Eu acho que é importante, né? Porque senão, pode ser que não tenha um segundo Eu teste. passaria na sua entrevista respondendo isso? Acho que sim. Obrigada. Porque pensa, é um usuário. Como é que eu vou pôr usuário para testar esse produto? Exatamente. Não dá para ser como um usuário. Ainda mais um elevador, né? O que você responderia assim? Exato. Olha, eu confesso que eu ia ficar travada.
E sabe o que eu acho mais cruel nesse processo todo? Porque assim, aqui, obviamente, a gente tá, poxa, gravando um podcast, estamos entre amigos aqui, né? Então é muito mais fácil a gente brincar porque a gente tá relaxado. Sim. Mas num processo seletivo, a pessoa tá ali contando, às vezes ela esperou por meses por aquela entrevista de emprego. E ela está com aquela pressão de que qualquer coisa que eu disser ou não disser aqui vai me custar essa vaga de emprego e eu estou precisando dessa vaga de emprego. Essa pressão pode atrapalhar nessas respostas e isso pode atrapalhar mesmo a pessoa de conquistar a vaga, Cíntia? Eu acredito que sim. Na verdade, as pessoas vão com a intenção de ter respostas. Então, quando se recebe uma pergunta muito inusitada, uma pergunta muito diferente do que eu me preparei, pode gerar um certo desconforto, uma insegurança, e isso vai trazendo outras questões internas. Mas a verdade é que as pessoas se preparam e esperam ter respostas. Eu acho que o grande segredo não existe resposta certa. Na entrevista de emprego, a pessoa espera ter resposta? O candidato quer ter as respostas certas para ser bem avaliado. Entendi. Ele ter as respostas para ele dar as respostas. Entendi. Exato. E nesse contexto, quando ele não tem a resposta, ele vai se sentir desconfortável, vai se sentir inseguro. Então, nesse cenário, o que eu diria não tem resposta certa. Muitas vezes é pegadinha do entrevistador, mas às vezes não. A gente acabou de ouvir aqui, é uma forma de avaliar a criatividade das pessoas. Uhum. Sim. Agora, você acha que tem alguma forma do candidato se preparar para essa coisa que não estava no radar dele? Não, eu acho que ali você também olha um pouco dessa coisa de matching cultural. Vai se adaptar ou não a esse ambiente talvez mais descontraído, mais descolado, né? Se ele tem que ser o que ele é. Porque só assim vai dar certo, efetivamente. Sim. Lá na frente ele vai se sentir confortável dentro daquele ambiente ou não. Então ele não tem resposta certa, não tem comportamento adequado para aquele tipo de situação. Tem uma resposta, o que ele é. O que ele é vai trazer, então, uma resposta sobre tem ou não matching com a cultura da empresa. Sim, é isso, né? Eu acho que a pessoa tem que ir para uma entrevista de emprego totalmente vestida dela mesma, Exato. né? Relaxada, né? Quer ver uma pergunta que eu já escutei, assim, que se faz muito? Essa coisa de correlacionar com animais. Uhum. E aí eu tenho uma dica que eu acho que vale. Vamos ver se você concorda, Cíntia. Que é a pessoa sempre tentar correlacionar aquela pergunta. Eu sei que naquele momento é uma fração de segundos, mas se a gente for já com isso na cabeça, pode ficar mais fácil. Correlacionar aquela pergunta que está sendo feita com a cultura da empresa que está oferecendo a vaga. Então, por exemplo, se é uma empresa mais criativa, se é uma empresa mais descolada, talvez valha eu dar uma resposta também mais engraçada até. Agora, se é uma empresa mais fechada, uma empresa, enfim, mais fechadona, mas se é mesmo, né? Quadrada. Isso. Não, se é uma empresa quadrada, conservadora, talvez a brincadeira não caia bem. Então, por exemplo, né? Que animal você seria? Daí eu respondo, uma formiga. Se for um ambiente de colaboração, boa, você pode ser bem visto. E se você disser que você é sei lá, me fala um animal sozinho, solitário. Você é um bicho preguiça. Acho que ninguém ia falar isso. Um caramujo, uma tartaruga. Uma tartaruga é ótimo. Imagina, todo mundo vai falar se você falar que você é um pavão. Mas enfim, eu acho que tentar de toda forma, eu sei que nessa fração de segundo, mas tentar fazer uma correlação entre a empresa que você está almejando a vaga e aquela pergunta que está feita. Será que funciona? Fração de segundos, né? Isso, acho que isso é difícil na fração de segundos, porque inclusive tem alguns estudos que falam, né, que se você demora, se eu não me engano, são 3 segundos para responder, que você dá aquela parada mágica ali, a pessoa tem a sensação de que você é um pouco mais intelectual, que tá pensando e tudo mais. Não dá a sensação que travou? Não dá a sensação, você dá aquela pensada, então, olhando no olho, travar olhando no olho. Trava com elegância. Porque você não pode desconectar, porque você tem que se manter conectado ali com a pessoa. Como é que então, seria? Você dá aquela pensada, tipo... Olhando, sem
perder a conexão visual. 3 segundos pra você conseguir fazer aquela conexão, aí você continua. Entendi. Entendeu? Porque se você desconectar, você se perdeu mesmo, você tá buscando resposta. E às vezes você tá mesmo, mas tá conectadinho no olho. Entendi, mas você disfarça bem, certo. Exato. E o cenário também de tentar descobrir o que está mais aderente à cultura, às vezes pode ser um tiro no pé, né? Você pode ter feito uma leitura errada. Acho boa. que esse ambiente aqui é mais descolado, ou acho que esse ambiente aqui é mais conservador. E eu faço como? Eu respondo de acordo com a minha percepção. E pode ser um tiro no pé. Então, eu acho que assim, a resposta certa é aquela que melhor se encaixa com o que você é. Tem um negocinho aí também de ter noção, né? A gente tá falando aqui de recrutamento e seleção sem noção, para que o recrutador e também o entrevistado, a recrutadora, tenha noção na hora de perguntar algumas perguntas a um certo público, e o público também tenha noção de responder algumas coisas pro recrutador, né? Porque falta mesmo, por isso que a gente tá falando de coisas sem noção, né? Tem que saber, porque de repente você vai fazer uma pergunta criativa para um cargo, para um público específico que não tem nada a ver. Não tem essa necessidade de avaliar isso, né? Exato. Pra quê? Que mais aí, Fê? Vamos ver. Temos mais uma aqui. Mais uma não, tem muita aqui, viu, gente? Tem uma que o entrevistador é um pouco carente. É? Que interessante. Olha só. Ele perguntou aqui pra pessoa assim, em uma escala de 1 a 10, me avalie como entrevistador. Oxe, gente. O entrevistador perguntando... Pro entrevistado. Pro entrevistado. Carente. Carente. Por favor, nos salve dessa, Cíntia. Pode? Isso pode ou não pode? Eu, como candidata, me desculpa, mas eu ia perguntar: o que exatamente você gostaria de saber? É uma boa resposta. O que exatamente você gostaria de saber? Acho que eu perguntaria assim, muito na cara de pau. Eu acho que eu mandaria assim, isso vai influenciar no resultado da minha entrevista? Excelente! Se sim, anota 10. Seria uma excelente resposta. Excelente. Tem mais coisas absurdas aqui. Olha só. Imagina você fazendo uma entrevista ali presencial, e aí a pessoa que está te entrevistando pergunta, quantos balões caberiam nesta sala? Poxa, gente, jura? Tá avaliando inteligência espacial. Nossa, mas complexo, né? Porque que tipo de balão? Eu já ia perguntar, mas é balão tipo bexigão de aniversário? É bexiguinha de criança de tacar água na cara? É o quê? Eu preciso entender. Mas aí, dependendo do tipo de negócio da função e da função, pessoa, você consegue medir algumas coisas aí, até de fazer continha. É verdade. Raciocínio lógico, inteligência espacial. Se você é essa pessoa, vem falar comigo que eu achei interessante. Se você conseguir responder isso, pelo amor de Deus. Vai, nesse estúdio, quantos balões caberiam? Eu comecei a fazer conta loucamente já. A cabeça já foi aqui, ó. Eu tô olhando o tamanho, tô pensando quantos metros tem daqui até lá, multiplicado pela altura. Quanto é o tamanho do balão? Ó, tem mais aqui, ó. Poxa, gente, aí é demais pra minha cabeça. Quantos tijolos existem em Xangai? Considere apenas edifícios residenciais. Ah, não, gente, pera. Ah, não, aí não. Não. Ah, não, daí você, inclusive... Eu não tenho nem resposta engraçadinha pra dar pra não tem. Gente, eu acho que eu ia ficar muito nervosa. Eu ia dizer, eu nunca estive em Xangai. Eu ia falar, pelos meus cálculos... É uma boa resposta. 1.614.913. Ele não vai saber como é que se vai estar certo ou não. Ah, com certeza ele pesquisou em algum lugar, hein, Fê? Hã? Você acha que ele não pesquisou em algum lugar? Não é mas tem possível, isso. gente. Quantos só um tijolos? minuto. Eu pegaria o celular. Joga no GPT aí, por favor. Uma pesquisa, gente. Não, essa é absurda. Não, muito. Olha essa. Você tem um buquê de flores. Todas menos 2 são rosas. Todas menos 2 são margaridas. E todas menos 2 são tulipas. Quantas flores você tem? Isso aqui é pergunta de Enem, né, minha gente? Vamos lá. Você tem uma dúzia de rosas, é isso? Não, você tem um buquê de flores, não fala quantas. Um buquê de flores, nem quais são as flores. Todas menos 2 são rosas. Menos 2. Todas menos 2 são margaridas. Todas menos 2 são tulipas. Quantas flores você tem? Valendo! Fazendo conta aqui, minha gente. Se você não tá conseguindo ver, só tá ouvindo, as pessoas estão contando o dedinho aqui, viu? 6. Eu sou péssima com essas coisas. Mas não posso te ajudar. Essa a depender
da função? É boa. É vai? boa, é uma É boa boa. pergunta. É boa. Fala, Felipe, a resposta? Falo sim. Se 2 são rosas, 2 são margaridas e 2 são tulipas, somando as flores, você tem 6 flores. Logo, você tem um buquê de 6 flores. Tá vendo só? Olha a pessoa de humanas acertando. Muito que bem. Mas é que eu achei muito fácil. Eu também Daí por achei isso que eu fiquei Mas é insegura. de lógica, né? Ah, Você vai pela lógica, mas você tá analisando o quanto o raciocínio lógico da pessoa. eu entendi, Felipe. Tudo bem. Entendeu? Eu não sei fazer conta, mas tenho Você raciocínio tem lógico. raciocínio lógico, Entendi. Eu entendeu? sei fazer conta sim. Para com isso. O que é isso? Oxi, mulher. mais uma aqui? Vamos lá. Essa daqui, ó, também de uma empresa de tecnologia. Como você resolveria problemas se viesse de Marte? Quem, eu ou o problema? Ah lá, já tem algum problema aí. Pessoa aqui, né? Interpretação que chama, né, gente? Não dá pra saber. Não, é sério. Mas é. Não dá. Não explica aí? Não explica. Porque assim, pode ser que o problema venha de Marte, como é que você resolve ele? Um problema de Marte ou eu que vim de Marte. Exatamente. Mas como você Ah, resolve? não tá claro mesmo. Não tá claro mesmo. Talvez essa seja uma boa resposta. Uma boa pra resposta. pessoa E o que tá recrutador vai ficar assim, é. Se você... Esse não estava programado, essa resposta não estava programada. Bom, aí você tem 2 conclusões possíveis, né? O recrutador vai te achar o máximo ou vai ficar com ódio mortal. Olha, mais uma aqui, mais uma. Se você fosse um entregador de pizza, como se beneficiaria de uma tesoura? Você é um entregador. Porque muita gente ia falar o quê? Ah, eu ia cortar a pizza para não precisar de faca. Mas você é um entregador, você não é a pessoa que está consumindo. Como é que você se beneficia de uma tesoura? Respostas criativas, por favor, senão são todas demitidas. Ah, meu Deus, eu tô Nesse eu não tô mal. passaria. Não? Tô mal. O que você responderia, Fê? gente. Ó, como entregador de pizza, eu usaria uma tesoura de várias maneiras úteis e criativas. Primeiro, usaria para cortar qualquer embalagem ou fita adesiva que estivesse segurando as caixas de pizzas juntas, facilitando o acesso rápido às pizzas para o cliente. Além disso, poderia usar uma tesoura para cortar folhetos de promoções ou cupons de desconto e distribuí-los aos clientes durante as entregas, promovendo as ofertas especiais. Ai, que Ah, porcaria mas de peraí, cupom é gente. esse que não vem já cortado? Pois é, E gente. outra coisa, se tá embalado junto, a última coisa que um entregador pode fazer é violar a embalagem. Tá tudo errado Tudo essa errado. resposta aí. Não. Foi A reprovado. Cíntia falou que não tem resposta errada. Ah, essa tá. Eu confesso, Fê, que essa não foi boa. bom. Essa tá errada, porque não viola foi boa. procedimento, né? Não, e gente, que procedimento é esse dessa pizzaria que manda todas as embalagens presas com uma fita? De clientes diferentes, E o cupom provavelmente. já não vem O separado? cupom não vem cortado. Ah, tá tudo errado. não- Negócio de processo, Gente, então. e aquela famosa pergunta que sempre leva a uma famosa resposta que é: qual é o seu maior defeito? Ah, Ah, Aí a pessoa responde: eu sou muito Perfeccionista. perfeccionista. Yes! tem Todo uma, mundo, gente. tem uma variante interessante para essa pergunta. Tem uma variante interessante. Qual o seu principal defeito de acordo com a sua esposa? Meu Deus! Eu gostei. Vamos fazer um telefonema. Achei super feminista É. essa pergunta. Adorei, Não, adorei. E essa Boa. resposta do perfeccionismo, ela se encaixa tanto quando a pessoa, às vezes a pessoa já responde, né? Então, é um defeito, mas que pode ser considerado uma qualidade também. Ai, que que preguiça. Meu Deus. preguiça. Perfeccionismo. Não, essa do perfeccionismo, pelo Não, amor de Deus, Não cara. dá, gente. Não dá. Essas Mas respostas. o que daria pra responder, Cíntia, nessa pergunta? Eu sei que essa pergunta deveria ser abolida, mas caso alguém que está nos acompanhando passe por um processo seletivo onde venha ser questionado sobre isso, qual é o seu maior defeito, pra fugir dessa resposta horrorosa de perfeccionismo, o que você diria? eu diria o seguinte: a gente tem por hábito olhar sempre as questões que estão faltando e nunca aquelas que estão de fato que trazem os nossos pontos fortes à tona. Olhar para a posição e devolver uma pergunta dizendo: para a posição, o que efetivamente é necessário? E dentro dessa lógica de conversa, trazer para o entrevistador o cenário de: não é um maior defeito, todo ser humano tem vários defeitos, todo mundo tem defeito, tem qualidades, pontos fortes e pontos a desenvolver.
quais, e aí elencaria alguns, desses pontos que eu entendo que eu estou em desenvolvimento, você acredita que seriam importantes eu focar para a posição em questão? Chique. Mas o duro é a pessoa ter Pelo amor de a Deus. calma pra elaborar tudo isso, né? Não dá. Não, E se fosse mais no susto, assim? No susto eu diria, olha, eu tenho vários, poderia elencar alguns, mas eu gostaria de entender o que efetivamente a posição espera para que eu possa focar dentro do que vocês esperam nos pontos que eu já sei que eu preciso desenvolver. Tá. É porque até assim, o que é defeito é algo subjetivo, Eu né? ia responder o quê? Justamente por causa disso. Eu falei, depende da referência. É porque o que é depende de onde você vai. defeito pra você? O que é Depende do defeito? contexto, depende do tipo de solução, do tipo de empresa, que alguma coisa que numa empresa é um defeito, na outra vai ser uma qualidade. Exato. Sim, depende Da área. do que você vai fazer, né? Exato. Então, por exemplo, para algumas atividades, ser uma pessoa mais reservada, mais calada, mais concentrada, mais focada, é muito bom. Exato. Para outras atividades, você ser mais falante, você ser uma pessoa mais comunicativa, é muito bom. Então, assim, depende. Depende é uma boa resposta também. Né? Depende. Depende da referência. Gente. Agora, só não responda. Sou perfeccionista. Esse é o meu maior pelo defeito. amor, Tá gente. proibido. O episódio é sobre perguntas absurdas. Mas eu tô te dando uma dica de uma resposta absurda. Uma dica valiosíssima. Valiosíssima. Porque você viu que a gente respondeu ao mesmo tempo, simultaneamente a mesma coisa. Pois é, todo mundo fala isso. Quem tem um contatinho ali com o RH, passa por isso, gente. Quem não passou, não tá passando certo. eu achei uma horrorosa aqui, Ai, gente. meu Deus, que medo. Qual? Ai, essa é feia. Essa é bem absurda. Que desculpa você deu pra faltar ao trabalho e vir para essa entrevista? Ah, porque às vezes a pessoa já tá trabalhando em algum lugar Mas, e marcou. gente, mas é Ai, cheia de gente. julgamento. Ela é toda equivocada, essa pergunta. Como assim, gente? Quer dizer que já tá subentendido que a pessoa, que o entrevistador, já tá subentendido que o entrevistado mentiu. Tenho uma excelente relação com o meu superior e ele sabe que eu estou aqui hoje. Uau! Essa é a resposta. Sim. Sabe o quê? Na verdade, é isso. Sim. Olha, surgiu uma oportunidade, vou ver o que é. Não e tem ok. desculpa nenhuma. Não tem desculpa. Excelente. Sabe algumas que eu já ouvi uma delas também, que eu acho absurda no sentido de ser preconceituosa, enfim. Que quando pergunta assim, você é casado? Tem filhos? Sim, é verdade. Eu acho meio invasivo você fazer. Agora você abriu um universo, Felipe Bragato. Pois é. Porque assim, isso perguntando para um homem, né? Exato. Perguntando para um homem e aí Perguntar pra mulher? e para mulher o que pergunta aí quando é para mulher, a pergunta tem uma necessidade de investigar outras coisas relacionadas, por exemplo, à maternidade, aí é cheio de preconceito, né? Então assim, se acabou de casar, vai querer ter filho, né? Se tiver filho, vai ter a licença. Planeja ter filho? Não, não, peraí. Maria. Pelo amor Pausa aqui, de gente. Deus. Pausa dramática. Você planeja ter filhos? Gente, essa não é só uma pergunta absurda. Essa é uma pergunta inaceitável no processo seletivo. Inadequada é tudo. Tudo. Não pode perguntar isso para uma mulher. Você pergunta isso para um homem? Não pergunta, né? Vai perguntar para mulher? Olha, passou de absurdo, é proibido. Eu já fico exaltada quando falo essas Tem coisas. outras aqui absurdas dessa aí, viu? Não. Qual a sua orientação sexual? Não. Não. Isso, não. Não. Não, desculpa. A pessoa pergunta isso? Opa! Mas que Pergunta? diferença faz? Pois é, isso que eu queria saber. Isso vai o quê? Eu vou trabalhar em uma produtora de filmes adultos? Como é que é? Porque daí faz diferença. Aí faz, porque senão não vai fazer. Felipe, o Nélio Horta, querido Nélio Horta, nosso head aqui de projetos estratégicos na Escola do Caos, nos deu um treinamento essa semana sobre essa questão de letramento LGBTQIAPN+. E uma das coisas que ele falou, que assim, pra mim foi inesquecível, é assim, ninguém chega e se apresenta, oi, tudo bem? Eu sou Amanda Costa, sou hétero, cis Não. e tal. Ninguém faz isso. Então, assim, por que essa necessidade que as pessoas têm de saber sobre a sexualidade do outro? Que diferença faz? Não faz. Esse que não entra na cabeça das pessoas. É a mesma coisa que perguntar, você tem alguma deficiência? Não, mas peraí. Aí pode ser que
que precise saber. No processo, na hora de você A preencher pessoa lá, já ela deveria coloca. saber. É verdade, é Agora, verdade. você perguntar ali, porque pode ser que seja algo que seja neurodivergente. Sim. E aí você só precisa, né, saber... Não, é constrangedor. É constrangedor. Né? É constrangedor. Acho que pergunta absurda é constrangedora também. Principalmente se tiver, tipo, mais gente junto, né? Sim, pelo amor de Deus. É demais, gente. Gente, por isso que eu até comentei, né? Coisa do julgamento é terrível. E aí tá muito na mão do entrevistador, que às vezes é despreparado. Ele também não foi preparado para fazer ou assumir aquela função. Por isso que eu gosto dessa coisa de, às vezes, voltar algumas perguntas. Porque é importante a pessoa refletir sobre o que ela efetivamente me perguntou e o que ela quer com aquela pergunta. Sim. Agora, Cíntia, eu queria ouvir uma dica sua sobre como você acha que o entrevistador deveria se preparar para fazer para ter esse momento com esse candidato. Para aqueles que são entrevistadores que estão dentro da empresa, que já conhecem sobre a cultura da empresa, sobre a forma como a empresa funciona, é importante conectar as questões culturais e as questões comportamentais do entrevistado e técnicas. Você já sabe o que você precisa saber. E nada além disso. Nada sobre orientação sexual ou qualquer coisa pessoal. Né? Em empresas americanas, e eu trabalhei numa empresa de origem, né, norte-americana, uma multinacional americana, lá é proibido você fazer esse tipo de pergunta. Então, em algumas culturas, isso já não é permitido. Agora, no Brasil, a gente não tem isso. Então, eu diria, por favor, se prepare, entenda qual é o escopo da função, saiba o que é esperado daquela cadeira, daquela posição, conecte a cultura daquele lugar e faça perguntas pertinentes a este contexto somente. Você não precisa saber coisas de cunho pessoal. Isso não vai interferir em absolutamente nada. Um bom entrevistador faz perguntas, inclusive olhando questões já vivenciadas pelo entrevistado. Então, faça perguntas olhando o que já foi feito. Não é certeza do que vai ser no futuro, mas prediz um pouco como essa pessoa vai funcionar no futuro e conecte isso à cultura e ao escopo da cadeira, da função. Tem uma que eu sempre ouço e que eu queria saber também a opinião de vocês sobre ela. Que é quando você pergunta para a pessoa, me conta um pouco mais sobre você, sobre seu lado B. O que você gosta de fazer nas suas horas vagas? Como é que você se diverte? Fora do trabalho, quem é você? Tá certo. Eu fico sempre com dúvida de fazer essa pergunta. Bom, pelo que a Cíntia acabou de falar, parece que não tá certo, né? Depende. Ela gosta de falar assim. Depende, gente. Ela gosta. Tá? Mas o depende aí é muito porque... Quem é você fora do trabalho? Não, quem é você já é uma pergunta ampla. Quando me perguntam quem é a Cíntia é mãe, é esposa, é filha. É paraquedista. Essa parte eu nunca conto. Depois que eu entrei aqui eu falo todas as vezes. Mas quem é a Cíntia? Tem todo esse contexto, e aí, trazendo aí o paraquedismo, não faço mais, mas fui, né? Fiz por muito tempo. Tem um pouco a ver com a forma como a pessoa se relaciona com a vida. Sim. Mas, da forma como você construiu a pergunta, ficou um tantinho ficou um tanto, parece um pouco enxerida, assim, eu quero saber da coisa, da vida da pessoa. Até porque, se a gente pensar bem, né, a gente fala tanto, né, em todos os nossos treinamentos, em todas as nossas palestras, em tudo, em todas as interações que a gente tem com as empresas, com os profissionais das empresas que nos contratam, a gente vem dizendo algo muito importante, muito relevante para o momento de vida que a gente tem hoje, né? Que não é possível mais separar a vida pessoal da vida profissional, né? Shaw Achor, em O Jeito Harvard de Ser Feliz, fala, né? Nos ensina que a gente vai o quê? Que a gente vai trabalhar a vida inteira, que a gente vai se divertir a vida inteira e que a gente vai aprender a vida inteira. Então, quando você pergunta quem é você fora do trabalho, aí eu tô com a Cíntia, quem é você? Porque quem eu sou fora do trabalho deveria ser a mesma pessoa que eu sou dentro do trabalho, né? Não deveriam ser pessoas diferentes. Sim, e eu confesso que eu já fiz essa pergunta, viu, minha gente?
Mas eu faço pelo repertório também. Eu quero entender do que a pessoa... Porque, né, designer de formação, às vezes eu vou entrevistar designers gráficos ou de produto, qualquer coisa do tipo. E aí eu quero entender o quanto essa pessoa tem de repertório, o quanto ela consome de coisas diferentes para conseguir trazer ideias criativas. Então eu não vou muito na invasão, mas eu quero conhecer um pouquinho do que a pessoa se alimenta para ver se ela vai trazer uma coisa mais quadradinha, mais na caixinha, ou se ela vai realmente pirar o cabeção na hora de construir solução. E por isso que eu disse que depende, né? Depende de como você constrói a pergunta, mas eu não acho que é uma pergunta ruim, até porque quem já passou por alguma entrevista comigo sabe que eu também já fiz essa pergunta. Momento exposição. Gente, tá uma delícia. Não quero. Mas a gente precisa ir embora. Não quero. Adorei essa nossa conversa. Foi bom. Muito bacana. Perguntas maluquérrimas. Bizarras, absurdas. Eu acho que a gente conseguiu tecer aqui uma boa linha de raciocínio para orientar não só quem vai fazer as entrevistas para recrutar pessoas, como também algumas boas dicas para quem vai estar ali naquele papel difícil de responder essas perguntas absurdas, certo? É isso aí. Acho que cumprimos o papel de falar de perguntas e algumas respostas absurdas também. Exato. Eu queria agradecer. Nossa, foi demais. Pena que acabou. Mas você pode voltar quando você quiser, Cíntia Chacon. Simbora nós, então. Simbora nós. Se você gostou, compartilha com seus amigos. Se você não gostou, você já sabe, compartilha com seus inimigos. Segue a gente nas redes sociais e conta com a gente. Semana que vem, tamo de volta. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Esquece do like. O like, o sininho, essas coisas todas aí. Se inscreve. Compartilha. Manda pra todo mundo. Posta na rede, sabe aquele negócio de grupo que você manda corrente? Manda esse aqui também, minha filha. Manda pra um recrutador que te fez uma pergunta absurda.